Amém, irmãos. Irmãos, Romanos 1, 16, 17 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O justo viverá pela fé. Isso daqui foi dito aonde? Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Essa obra é feita quem? Pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Vamos ver a leitura da pregação. Romanos 1, por favor. Todos, Romanos 1. Vamos ler o capítulo todo, porque é só essa leitura. Pronto. E começamos a pregação. Romanos 1, porque você vai entender por que o Evangelho é o poder de Deus. Que Romanos 1 diz, todinho, ele fala qual o estado do pecador, e diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para tirá-lo desse estado. Vamos lá, vamos fazer assim, eu vou ler o primeiro e todos o segundo, e assim sucessivamente. Vamos lá. Romanos 1, do 1 ao 32. É só esse texto aqui da pregação de maneira geral. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, atente para Romanos 1, todinho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, não mereça boa ocasião para visitar. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confrontemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus vir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus atribui os invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, entregou Deus as paixões infames, porque aquelas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas contra a natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Insensato, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, pelas coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém, irmãos? Então nós vimos aqui já que no capítulo 1 de Romanos, ele mostrou o que é o Evangelho, o propósito do Evangelho, que está onde? Do versículo 1 até o versículo 17. Ele mostra o que é o Evangelho e o propósito do Evangelho. Do 18 ao 32, ele mostra o estado da humanidade. Olha aqui. Por isso que diz que o Evangelho é o poder de Deus, porque para tirar o homem desse estado que foi falado do 18 ao 32, só o poder de Deus. Qualquer melhora não resolve. Tem que ser uma mudança radical, total. Uma mudança espetacular, para que mude a situação do homem. É por isso que nós lemos todo. Vamos, irmão, vamos cantar o Salmo 100, porque o Salmo 100 representa a congregação daqueles que creram. Vamos lá, cantar o Salmo 100, e aí nós vamos começar a pregação depois do Salmo 100. Vamos lá, Salmo 100, que Salmo 100 aponta isso, aponta a congregação daqueles que creram. Vamos lá, Salmo 100, que diz, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aí, aqueles que creem de todas as terras celebram a Deus no culto. Vamos lá. Porque creram, né? E creem. Todas as terras celebrai a Deus com júbilo cantai, servi alegres ao Senhor e apresentai-vos louvor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez para si. Somos seu povo, criação, também rebanho
portas adentrai, sons de graças lhe cantai, nos átrios hinos de louvor, e o nome bendizei do Senhor, porque Jeová bondoso é, para sempre a graça durará, e muito fiel sempre será. Veja isso aqui nesse salmo, rapaz, isso é incrível. Por isso que eu fico perplexo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é incrível. Olha aqui, veja se esse salmo aqui 100 não aponta para a congregação dos que creem. Veja. Pode ver nas palavras que você vai ver isso. Ele diz que Deus é bom, é misericórdia, e a salvação foi por quê? Por causa da misericórdia, por causa da graça, por causa do favor de Deus. Então os que creem, louvam a Deus com este salmo na congregação no dia do Senhor. Pedi aqui o irmão Francisco Gabriel para orar, pedindo ao Senhor pela pregação, agradecendo ao Senhor pela sua palavra e também pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Mas vamos lá, Romanos 1, pregação, vamos lá, Romanos 1. Vamos lá, deixa eu botar só aqui. Romanos 1, 16 e 17, vamos lá. Ele diz aqui, né, a palavra de Deus diz, no comentário diz, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo e visitantes, e ouvintes da palavra de Deus. Esta noite vamos olhar os versículos 16 e 17 do capítulo de Romanos 1. Este capítulo fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, ou seja, no Evangelho, se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que significa essas palavras dos versículos 16 e 17? Esta é a verdade mais transformadora da vida, já colocada nas mãos dos homens.
Se realmente entendermos e respondermos a essas verdades nestes 2 versículos, o tempo e a eternidade serão totalmente alterados. Agora acredito que esses 2 versículos formem o tema e a tese da Epístola aos Romanos. É uma declaração do Evangelho de Cristo. Paulo começa dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Olha aí. O tema, então, é o Evangelho de Cristo. Paulo não se envergonha do Evangelho de Cristo. Ele não se envergonha do Evangelho. Todos os religiosos cultos, todos os filósofos de Roma não intimidam Paulo. Eles não o intimidaram em Atenas. Eles não o intimidaram em Corinto. Eles não o intimidaram em Éfeso. Eles nem mesmo intimidaram em Jerusalém. Então Paulo tem orgulho do Evangelho. Ele está muito feliz com o privilégio de proclamar o Evangelho da salvação. Ele está totalmente, absolutamente ansioso para pregar o Evangelho. E mesmo que seja uma pedra de tropeço para judeus e loucura para os gentios, o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Por isso Paulo afirma: não me envergonho do Evangelho. Ele foi preso em Filipos por causa do Evangelho. Ele foi expulso de Tessalônica por causa do Evangelho. Ele foi contrabandeado de Bereia por causa do Evangelho. Ele foi ridicularizado em Atenas por causa do Evangelho. Ele foi visto como um tolo em Corinto por causa do Evangelho. Ele foi apedrejado quando estava na Galácia por causa do Evangelho. E ainda assim, ele está ansioso para pregar o Evangelho também em Roma. Ele quer pregar o Evangelho em todo o mundo. Acho que todos nós gostaríamos de ser capazes de nos identificar com Paulo dessa mesma forma. Mas o fato é que para você e para mim, muitas vezes, temos vergonha do Evangelho de Cristo. Não acho que confessaríamos isso. Não acho que afirmaríamos isso. Não acho que admitamos isso facilmente, mas é assim que funciona. Porque enfrentamos a hostilidade do mundo. Enfrentamos a inexpressividade do Evangelho para o mundo. É sim, para o mundo o Evangelho é inexpressível. Ele fala sobre pecado, ele fala sobre sangue, ele fala sobre morte. Ele fala que Deus é que salva, e não que o homem se salva por si só. E sou tão tolo e tão bobo para os homens, e temos medo do que eles podem pensar de nós, e então tendemos a ficar em silêncio, quando deveríamos falar. Mas Paulo calmamente viu o desdém dos descrentes, viu o desdém do mundo, viu o desdém da sociedade naquele momento que ele estava ali. Ele entendeu o desprezo e o ridículo daqueles que rejeitaram a Cristo. Ele enfrentou a própria morte por causa do Evangelho, mas nunca se envergonhou de Cristo. Timóteo se envergonhou, mas Paulo nunca se envergonhou. Ele enfrentaria qualquer um, a qualquer hora, e pregaria Jesus Cristo e este crucificado. E nós, irmãos, pensamos como Paulo? E nós estamos aptos a fazer a vontade de Deus como Paulo? Infelizmente, irmãos, o medo da oposição, o medo do desprezo do mundo, muitas vezes nos leva a ficar em silêncio.
Ou então nos leva a corromper a mensagem do Evangelho e acomodá-las aos homens, conforme a vontade pecaminosa do ser humano. Não é isto que muitos líderes estão fazendo no mundo atual? E isso é muito triste. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Isto não é mais importante do que as outras coisas? Vejamos em Mateus capítulo 8, um discípulo veio a Jesus e disse, prega atenção, um discípulo veio a Jesus e disse, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus disse, bem, sinto muito, mas as raposas têm tocas, e os pássaros do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E Jesus disse, cara, eu não aceito você porque você está procurando conforto. E você está procurando facilidade. E você está procurando todo esse tipo de coisas para tornar a sua vida física mais confortável e mais prazerosa. E eu não estou oferecendo isso. Eu ofereço um evangelho da salvação, mas esse evangelho é o evangelho da cruz. E Jesus o rejeitou. Ele queria conforto. Jesus disse não. Há pessoas que estão dizendo, as pessoas na igreja hoje, que Jesus vai fazer você ficar bem. Jesus vai lhe dar cura. Você não ficará doente. A vida será feliz na dimensão física. Eles estão oferecendo exatamente aquilo que Jesus não pregou e nem apresentou. Um segundo homem veio a Cristo e disse, eu também te seguirei, mas primeiro deixa eu ir sepultar o meu pai. Olha aí. Um outro chegou, eu também te seguirei, mas deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Jesus disse, é melhor você deixar os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quanto a você, vem e segue-me. O ponto, irmãos, era que o pai do homem não estava morto ainda. Mas ele queria ficar por perto para pegar a herança do pai. E depois que ele morresse, ele seguiria a Cristo. Então, irmão, Jesus disse... Então, ele foi até Jesus e disse... Eu irei, mas deixa-me pegar meu dinheiro primeiro, quando meu pai morrer. Jesus disse, não há tempo para isso. A salvação é urgente, a salvação é hoje é o dia da salvação. E Jesus recusou este também. Essas pessoas estão jogando nas mãos das mentiras de Satanás. As coisas que afastam os homens de Cristo são o conforto pessoal. Eles têm medo de abrir mão do conforto e têm medo de abrir mão das suas posses. Você se lembra do jovem rico? Que cumpria toda a lei e Jesus disse que ele vendesse tudo, desse aos pobres e deveria segui-lo, e ele saiu triste por causa dessa palavra. Eles têm medo de perder as suas posses, e aqui vem esses falsos mestres e oferecem a eles exatamente a coisa que afasta os homens de Deus. Esse evangelho fácil, esse evangelho das riquezas, que na verdade é um evangelho da miséria do homem e da morte. E assim eles ignoram o verdadeiro evangelho por um falso evangelho. E devemos confrontar as pessoas com o evangelho, não tendo vergonha sobre ele. Então, não tendo vergonha dele, em sua verdade,
que não comprometemos para acomodar o pecado do homem. Agora, por que Paulo era ousado, irmãos? Porque Paulo era ousado, porque Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Porque Paulo disse isso. E agora, irmão, vamos do coração de Paulo para o coração da epístola. Ele é ousado para pregar por causa do evangelho, por causa do que o evangelho é e por causa do que o evangelho faz. Olha aí, Paulo disse isso porque ele sabia o que é o evangelho e o que o evangelho fazia. Vamos lá ver isso. A razão pela qual Paulo não é vencido pela tentação de se envergonhar do evangelho, mas muito pelo contrário, a razão pela qual ele o proclama tão alegremente, tão ansiosamente, é porque ele é poderoso. O evangelho é poderoso. O evangelho muda a vida. O evangelho muda o que mais importa. Aqui, por isso que Paulo disse que não se envergonha do evangelho, porque o evangelho muda o que mais importa. O que mais importa é a salvação do pecador. E é isso que o evangelho faz. E ele sabe disso, e ele viu isso e ele acredita nisso. Claro que é uma pedra de tropeço. 1 Coríntios fala isso, né? E é claro que é tolice, mas também é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E Paulo sabe disso. Olha aí, irmãos. E a razão pela qual o apóstolo Paulo não se envergonhava era porque ele conhecia o poder do evangelho. Ele sabia que ele poderia mudar vidas, apesar do que os homens pensavam. Sua paixão suprema era ver os homens salvos. Olha aí qual é a missão da igreja. Olha qual é a missão da igreja. Está aqui, muito claro. Era ver os homens salvos. Unicamente isto. Porque isso é o que mais importa. O próprio Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que é o que está acontecendo aí. Ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Muita gente perdendo a sua alma. Ele, Romanos 9, até diz que ele desejaria ser amaldiçoado para ver a salvação do seu povo. Romanos 9, Paulo fala para os judeus que estavam na incredulidade. Ele não se importava com o seu conforto pessoal, ele não se importava com a sua reputação, ele não se importava com a sua popularidade, ele não queria ganhar dinheiro com o evangelho, nem sucesso, nem fama, como alguns estão fazendo aí. Ele pregaria o evangelho, porque sabia o que ele poderia fazer em favor das pessoas. Ele poderia mudar as pessoas. Ele quem? O evangelho. Somente o evangelho pode mudar as coisas. E isso, irmão, nos leva à introdução do tema. Entender o evangelho de Cristo nos vem ao entender 4 palavras desse texto. Qual foram as palavras, irmãos? No versículo 16 e 17, ele fala primeiro de poder, né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Olha aí. Depois ele fala de salvação, porque é o poder de Deus para a salvação. Depois ele fala de fé, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E depois ele fala de justiça, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Olha aí, irmãos. Se você entender essas palavras e a sua conexão,
você entenderá o Evangelho. Primeiro de tudo, a primeira palavra que Paulo fala é o poder de Deus. Olha aí, irmão. O Evangelho é o poder de Deus. As boas novas sobre Jesus Cristo têm poder. Deus tem poder para salvar o pecador. É a primeira palavra. Essa palavra no grego vem da palavra dinamis, que vem também a nossa palavra dinamite. E Paulo tem em mente o fato de que o Evangelho carrega consigo a onipotência de Deus. O Evangelho é o Evangelho do Deus Todo-Poderoso. Por trás do Evangelho está Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, operando na salvação do pecador, operando na salvação do homem, operando no que mais importa, a salvação da alma do homem. Olha aí. O Evangelho é o poder de Deus para mudar, irmão, principalmente a realidade do homem que está morto em delitos e pecados. Em Romanos 3, mais adiante, o próprio Paulo vai dizer o quê? Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então o Evangelho vem mudar essa situação. O homem não busca a Deus. Pelo poder do Evangelho, ele vai buscá-lo. O homem não conhece Deus. Pelo poder do Evangelho, ele vai conhecê-lo. O homem não serve Deus. Pelo poder do Evangelho, ele vai servi-lo. O homem é um pecador. Pelo poder do Evangelho, ele será santo. É isso, irmãos, que o Evangelho, que é o que significa o Evangelho. E Paulo não tinha vergonha dele. Se nós vemos Jeremias 3:23, diz lá: pode um leopardo mudar suas manchas? Pode um etíope mudar sua pele? E podem vocês fazer o bem, estando acostumados a fazer somente o mal? Isso, irmãos, é o pecado que foi mostrado claramente em Romanos 1, do 18 ao 32. Pode o mundo sair do estado que está ali? Sem Deus, não. Sem o poder de Deus, não. Sem o Evangelho, não. Sem Cristo, não. Sem o Espírito Santo, não. Os homens são impotentes, irmãos. Eles não podem fazer nada sobre o que eles realmente são. Eles não podem mudar nada. Eles podem fazer algumas reformas aqui e ali e operar um pouco diferente, mas mudanças reais nunca acontecem. Por quê? Porque precisa do poder de Deus para mudar as coisas. Deus faz acontecer, o homem não. Deus cria do nada, o homem não. Deus salva, o homem não se salva. Por isso, irmãos, Mateus 22:29, Jesus disse: vocês errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha aqui, os homens não conhecem as Escrituras, ou seja, a palavra, nem o poder de Deus que salva o pecador, pela palavra e pelo Espírito. E ele disse isso aos religiosos do seu tempo: vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje é diferente? Não, do mesmo jeito. Não está diferente aí. Tem muita gente seguindo apenas a religião cristã, mas ser salvo é outra coisa. Vocês nem mesmo conhecem o poder de Deus. É Jesus falando. Vocês não sabem o que é poder.
O Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de mudar os homens, de tirá-los do pecado, de tirá-los de Satanás, de tirá-los do julgamento e do juízo final, de tirá-los da morte eterna e de tirá-los do inferno. Alguém pode fazer isso no mundo? Então, se eles não podem, eles não são necessários para o homem. Necessário é Deus, necessário é Cristo, necessária é a salvação de Deus em Cristo. Então, irmãos, os homens tentam outras coisas para mudá-los. A Bíblia diz que alguns homens acreditam que podem ser mudados fazendo boas obras. Olha aí. Mas a Bíblia diz que as obras da lei não podem salvar. A Bíblia diz que a carne não pode salvar. A Bíblia diz que a igreja não pode salvar. A Bíblia diz que a religião não pode salvar. Mas quem pode salvar? Pois não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, além do nome de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Somente o poder de Deus pode mudar as pessoas. Somente o poder de Deus pode mudar as coisas. Somente o poder de Deus pode mudar e transformar este mundo que está no pecado. Não há outro jeito. Olha aí. Não há outro jeito. É somente, irmão, pregando o Evangelho que alguma coisa pode ser mudada. Alguma coisa, porque ele vai salvar alguns, os que creem. Então, o mundo todo não vai melhorar. Vai melhorar alguns com a salvação que Deus dá. Então, irmãos, em Romanos 5,6, o apóstolo Paulo afirma isso. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha aí. Quando éramos fracos, quer dizer o quê? Quando estávamos mortos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos pecadores, pelos aqueles que não têm como ser salvos, a não ser que Deus os salve. E em outras palavras, o homem é impotente, não pode mudar a si mesmo, ele está completamente preso e incapaz de fazer algo a respeito da salvação. Olha aqui. E Romanos 8,3 diz: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, foi capaz de fazer. Em outras palavras, você pode pegar o homem e dar, o homem até mesmo dar a eles bons padrões, atenção, e dar a ele boas regras e bons princípios, e ele não pode mudar as coisas. É o que sempre foi falado aqui. Não pode. Estão enganando as pessoas, tanto os líderes evangélicos, que estão com o evangelho falso, como até os do mundo normal, que acham que são os salvadores da pátria. E isso não pode ser feito. Essa é a frustração do homem. Ele quer ser Deus, ou igual a Deus. Ele quer fazer um paraíso na terra, mas não pode fazê-lo. Olha aí, irmãos. Por isso Tiago diz, olha aí Tiago 1,18, por sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Já entendeu, né? Ou seja, Deus gera novas criaturas. Deus gera novas criaturas em Cristo. Ele faz dessas criaturas que estão totalmente perdidas em criaturas salvas, em criaturas que vão servi-lo, em criaturas que vão conhecê-lo, em criaturas que ele liberta do pecado. Não foi não que Jesus disse em João 6, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
e conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava falando de quê, irmão? Dessa palavra. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Está falando de regeneração. Se Deus regenerar o pecador, ele realmente será livre. Olha aí. Em outras palavras, o que o homem não pode fazer por si mesmo, Deus faz por ele. Olha aí. Deus é que cria. Deus é que muda. Deus é que transforma. E em 1 Pedro, capítulo 1, diz essencialmente a mesma coisa. Diz que nascemos de novo, não de uma semente corruptível. Olha aí, mas de uma semente corruptível pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus pode fazer o que não podemos fazer por nós mesmos. E esse é o princípio básico do Evangelho. O homem é pecador e incapaz de remediar a sua condição de incapacidade. Aqui, esse é que é o Evangelho verdadeiro que deveria estar sendo pregado. Mas poucas igrejas falam dessa maneira, poucas. Olha aí a situação. O Evangelho então, irmão, se torna uma força. É o poder no sentido de que Deus é a fonte. É um poder incrível, um poder ilimitado, que pode mudar vidas. E aí? Quem muda as vidas é Deus. Veja quem era você antes da salvação. Você estaria aqui? Hein? Você aceitaria este evangelho que Paulo disse que para os judeus é loucura, para os judeus é uma vergonha e para os gentios é loucura? Agora olhe, irmão, para 1 Coríntios 1,18. Lá ele diz: a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você creu no poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho pode ser loucura para os homens, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Você sabia que naquela época os gentios costumavam rir dos cristãos? O mundo ri de nós, eles zombam de nós, mas nós sabemos melhor, não é? E atente aí, o mundo ri de nós, eles zombam de nós, mas nós sabemos melhor, não é? E porque é o poder de Deus, ele diz: quando fui ter convosco, ele diz quem? Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, ele diz: quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria dos homens. Olha aí. Mas anunciei-vos o testemunho de Deus. Olha aí. As ideologias do mundo não mudam o homem. Aí, né? As ideologias do mundo não mudam o homem. Nem que aparentemente elas digam que estão querendo o bem. Não mudam o homem. Quem muda o homem é o quem? O testemunho de Deus, que é a palavra. E estava decidido nada saber entre vós, olha Paulo dizendo, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui, Paulo diz que só o evangelho do Cristo crucificado, o evangelho da salvação pela obra de Cristo, pode salvar o pecador. E aí, irmãos? E que esse evangelho é o poder de Deus. E que a cruz é o poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, nem na filosofia dos homens, nem nas ideologias dos homens, mas no poder de Deus em Cristo.
Eu vi a mensagem da cruz transformar centenas, milhares de pessoas na minha vida. Deixa o mundo dizer o que quiser. A evidência está aí, a cruz nos transforma. Então, irmão, mais tarde também Paulo diz: o reino de Deus não está em palavras, olha aqui, mas em poder. Sabe, a maior coisa da minha vida é saber que Deus me usa como um canal para mudar as pessoas no tempo e na eternidade. Isso é Paulo dizendo. É incrível isso, é incrível isso. Deus não veio para, no momento atual, mudar o mundo. Ele veio para salvar as pessoas. Aí. Não precisa de palavra difícil. Ele veio para salvar as pessoas. E isso já basta. Daí já basta, não precisa de mais nada. Então, irmão, por trás do evangelho está o poder. Olha aí. O poder. Quanto poder está por trás do evangelho? Eu vou te dizer. A Bíblia diz que Deus tem grande poder. Salmo 79, 11. A Bíblia diz que Deus tem um poder forte. Salmo 89, 13. Mas não vamos ler não. Só alguns versículos no final. A Bíblia diz que Deus tem poder glorioso. Êxodo 15, 6. Ele tem um poder enorme. Jó 9, 4. Ele tem poder eterno. Isaías 24, 26, 4. Ele tem poder soberano, Romanos 9, 21. Ele tem poder efetivo, Isaías 43, 13. Ele tem um poder irresistível, Deuteronômio 32, 39. Ele tem um poder incomparável, Salmo 89, 8. Ele tem um poder insondável, Jó 5, 9. Ele tem todo o poder. Jeremias 10, 12 diz: foi ele quem fez a terra pelo seu poder. Aí, está falando agora o poder de Deus. Jeremias 27, 5 diz: fui eu que, com o meu grande poder e meu braço estendido, fiz a terra. Aí, Salmo 33, 8, 9 diz: que toda a terra tema ao Senhor, que todos os moradores do mundo temam, pois Ele falou e tudo aconteceu. Ele falou e tudo veio à existência. Que poder tem Deus? Que poder tem Deus? Olha aí, irmãos. Aí é esse Deus do Evangelho. Pelo mesmo comando poderoso, o Senhor mantém o universo. Por trás de cada milagre na Bíblia há o poder de Deus. Deus pode abrir o mar, Deus pode trazer comida do céu. Presta atenção. Milagre após milagre mostra o seu poder. Mas eu realmente acredito que o maior milagre de Deus é salvar o pecador. O maior milagre de Deus é transformar pessoas. O maior milagre de Deus é mudar a natureza pecaminosa do homem. O maior milagre de Deus é salvar o homem e conceder a ele a vida eterna. Aqui. Por isso, irmão, Salmo 106 diz, olha aqui, 106, Ele os salvou por seu amor, por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu grande poder. Salmo 106. Veja a manifestação do seu poder na salvação. Olha aí, vamos lá. O Novo Testamento apresenta o mesmo poder. Olha aí, em Mateus 28, 18 Jesus disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele tinha o poder de expulsar demônio, ele tinha o poder sobre as doenças, ele tinha o poder sobre as enfermidades, ele tinha o poder para curar, ele tinha o poder sobre o universo para prover a necessidade das pessoas, ele tinha o poder de acalmar a tempestade, ele tinha o poder de andar sobre as águas, ele tinha o poder sobre a morte, ele chamou Lázaro para fora do túmulo. Você se lembra? Que Jesus lá em João 11, ele disse: Lázaro, sai para fora.
depois que ele estava morto, há mais de uma semana, no sepulcro. Ele deu a vida ao filho morto da viúva de Naim, olha aí. Ele deu vida à filha de Jairo. Ele ressuscitou a si mesmo dos mortos. Mas, acima de tudo, ele diz: eu tenho o poder de Deus para a salvação. Olha aí, Jesus disse: eu tenho o poder de Deus para a salvação. Ele tem o poder para salvar. Esse, irmão, foi a primeira palavra, poder. Está vendo aí? Agora vamos ver a segunda palavra, salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O poder é visto na salvação, porque os homens, em Efésios 2 diz, estão mortos nos seus delitos e pecados. Olha aí. E o ato de salvação de Deus torna vivo, para viver para sempre, limpo do pecado e aptos para o reino de Deus. A palavra salvação aqui significa libertação. O que significa ser salvo? Significa ser liberto. Olha aí. Liberto do quê? Liberto do pecado. Liberto de Satanás. Liberto do juízo final. Liberto da morte. Liberto do inferno. E somente o Evangelho de Cristo tem o poder de fazer isso. Então, irmão, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. É que a salvação inclui o quê? Inclui perdão. Olha aí, irmãos. Inclui fuga da ira de Deus. Inclui vida no Espírito. Inclui ressurreição. Inclui vida eterna. Olha aí. O Evangelho é o poder efetivo de Deus ativo no mundo para trazer libertação para os homens da ira de Deus, do pecado, de Satanás, do julgamento e morte e do inferno. Aqui. Esse, irmãos, é o Evangelho de Cristo. E o que os homens estão procurando hoje? Vamos lá. Eles acham que precisam de salvação econômica. Eles acham que precisam de salvação política. Eles acham que precisam de salvação social e cultural. Mas a Bíblia não fala dessa maneira. Ela diz que o homem precisa de salvação do pecado. É isso que a igreja tem que pregar. Porque senão, não haverá salvação para ninguém. Para ninguém. Olha aí. Eles só precisam melhorar suas vidas e a sua sociedade. E viverem bem e alegres e está tudo resolvido. E aí pensa que estão buscando a Deus. E aí pensa que estão buscando a salvação. E aí pensa que tem Deus e conhecem Deus. Não, irmão, não se conhece Deus a não ser pelo verdadeiro Evangelho. Aí. No tempo de Paulo, a filosofia grega dizia: as coisas não estão bem com o homem. Presta atenção. Precisamos de algo para mudar o homem. Aí, já diziam isso no tempo de Paulo. Os homens sempre precisaram disso. Mas às vezes, quando ouvem o Evangelho, eles pensam que a resposta parece tão estúpida. Mas é o poder de Deus. A salvação tem muitas dimensões. Quando um homem ou uma mulher é liberto, ele é liberto da infecção da vida. Nós somos salvos, diz Atos 2,40, de uma geração corrompida e perversa. Olha aí. Não mudou, meu amigo, não mudou e nem mudará. Mudará sim, na segunda volta de Cristo. Não tem como pregar diferente, a verdade é essa. Nós somos salvos de uma geração corrompida e perversa.
Não foi alterado nada disso. Até 2000 anos para cá. Nada. Continua do mesmo jeito. Estamos revestidos, se você quiser, com um antisséptico divino. Quem foi salvo? Estamos revestidos com um antisséptico divino. Os que creram. A salvação não é apenas da infecção da vida, mas a salvação é da perdição. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Está perdido. Se a pessoa realmente está perdida, não tem como ele se achar, a não ser que alguém o encontre, o busque, o traga de volta. Perdido, veja, o homem está no caminho errado, não sabe para onde está indo, não sabe de onde veio, nem para onde vai. Ele não sabe nem onde está. Ele está perdido. E de repente ele vem a Cristo. Instantaneamente ele sabe de onde veio. Instantaneamente ele sabe onde está. Instantaneamente ele sabe para onde vai. Isso significa a salvação do pecado. Aí. O homem é escravo do pecado até que Cristo o liberte. O homem é perdido até que Cristo o encontre. Isso significa salvação do julgamento inevitável de Deus. Nesse sentido, é uma salvação escatológica, que culmina com a eternidade triunfante. O que é uma salvação escatológica, irmão? Uma salvação escatológica quer dizer uma salvação do juízo final. Vamos dizer assim para você entender mais rápido. Uma salvação do juízo final, quer dizer uma salvação escatológica. Aí, o homem tem que ser salvo do juízo final, porque não terá mais chance após isso. E que, claro, quando ele morre sem a fé, ele já entrou no juízo final. Preste atenção, quando o homem morre sem a fé em Cristo, ele já entrou no juízo final. Ou seja, já entrou quer dizer que ele já está condenado. Não tem salvação depois da morte. Está vendo? Então, irmãos, esse é o que Paulo diz sobre o Evangelho. Acho que é o suficiente neste ponto. Olha aí. O homem está infectado pelo pecado. O homem está condenado pelo pecado. O homem está morto no pecado. E é preciso o poder de Deus para tirá-lo do pecado e das suas consequências. Está aqui. Mas ele não pode sair sem o poder de Deus. Você viu aí? E agora, irmãos, vamos para o terceiro ponto. Deus caracteriza o homem na Bíblia como grosseiramente ignorante, propositalmente indulgente, relutante a abandonar o pecado. Ele caracteriza os homens como profundamente na religião falsa, como cobertos de direcionado em tudo que fazem por Satanás. Ele vê os homens cheios de motivos errados e auto-enganados, como confiando em suas próprias ações, que são, na melhor das hipóteses, trapo da imundícia, como amando as coisas passageiras do mundo, como odiando a verdade, como criaturas orgulhosas, buscadoras de prazer, culpadas e lascivas. Não foi o que foi dito em Romanos 1, 18 a 32? E somente Deus pode libertar o homem. Por isso que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quero dizer, se o poder de Deus pode fazer isso, para quem ele faz? Ele faz por todo aquele que crê. O poder da salvação opera somente pela fé. Onde há fé, há o poder de Deus operando na salvação. Fé é confiança. Fé é confiar em Deus e no enviado de Deus. E crer em quê?
creia em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Isso significa que você crê que Ele é quem Ele disse que era, que Ele morreu pela razão pela qual Ele disse que morreu, e que Ele ressuscitou da sepultura para salvá-lo. Se você crê nisso, você crê. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Salvação não é professar o cristianismo. Olha aí. Salvação não é o batismo. Salvação não é a reforma moral. Salvação não é ir à igreja. Não é se conformar com regras morais. Não é autodisciplina e contenção. Não é moralidade. Muitas pessoas pensam que são salvas por causa desses motivos. Mas a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí. Você é salvo e justificado pela fé. Você é justo pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Então, irmão, a salvação não vem da igreja. A salvação vem porque um homem ou uma mulher reconhece que não tem recursos e se vê perdido, e se vê na imundície e na deformidade do pecado. Olha aí como é a salvação. Uma mulher e um homem que reconhece que não tem recursos e se vê perdido e vê a imundície e a deformidade do seu pecado. Aí. E ele percebe a podridão do seu coração e a poluição da sua natureza e é atraído para Cristo como um remédio. E ele vê alguém que morreu pelo seu pecado e que conquistou o seu pecado e pagou o preço e quer dar-lhe uma nova vida. Foi o que nós cantamos aqui hoje, no início. Ele diz, eu creio. E não importa quem seja esse homem, sabe? Porque o versículo 16 diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O justo viverá pela fé. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Aí, ó. Então, irmãos, vemos sim, a primazia da salvação foi estendida aos judeus. Olha aqui, primeiro Deus sim quis mostrar a salvação para os judeus. E é tal verdade que Jesus disse, veio para o seu, mas o seu não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus veio primeiro para os judeus. Ele mesmo disse, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da cava de Israel. E ele ordenou primeiro o arrependimento e a remissão dos pecados fossem pregados em Jerusalém, se lembram? E depois para todas as nações. Assim, enquanto os judeus e gentios estavam unidos na participação do evangelho, os judeus não foram privados da sua posição, pois foram os primeiros chamados. Aí. Claro, primeiro para o judeu, mas também para os gentios. A salvação de Deus não se limitou a uma nação, mas a todos, judeus e gentios. Aí. O próprio Jesus diz, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Agora, irmão, siga-me. O evangelho de Cristo tem poder. O evangelho é para salvar.
O Evangelho é para salvar todo aquele que crê. Agora temos que finalizar com o Evangelho é revelado nele a justiça de Deus. Olha aqui, a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho, Deus revela que o pecador precisa de um Salvador. Aqui, ó. No Evangelho, esse Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pode salvar o pecador e torná-lo justo diante de um Deus santo, justo e bom. Está aqui. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé. Quer dizer, o que quer dizer de fé em fé? Aqueles que creem estão exercendo sua fé em Cristo. Então, de fé em fé. Um crê, o outro crê. O outro crê, o outro crê. De fé em fé. Deus deve dar sua justiça pela fé em Cristo. Aí. Você não vai poder ser salvo por suas obras. Nem que houvesse um paraíso na terra, eu digo sem Deus, porque a verdade é isso. O paraíso na terra virá com Cristo. Mas nem que tivesse um paraíso na terra, o homem não poderia ser salvo. Porque tem que ser pela justiça de Deus. Veja, Jesus morreu pelo nosso pecado e pela fé nele, Deus nos declara, nos torna e nos faz justos. É por isso que diz que Cristo se tornou pecado por nós, para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. Você lembra desse versículo? E por isso, é por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo é a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo são justos e podem escapar do juízo vindouro. Aí. Não posso ser perfeitamente santo. Não posso ser perfeitamente sem pecado. Esse é o padrão perfeito. Como você pode fazer isso, Deus? Porque Jesus suportou a penalidade. Jesus pagou pelo meu e pelo seu pecado. Jesus nos dá a justiça eterna. Aí, você tem que receber uma justiça eterna. Cristo, para ser salvo. Eu lhe dou a minha justiça. Deus exige do homem o que o homem nunca poderia pagar. Ele exige santidade absolutamente perfeita. Olha aí. E Romanos 3,21 diz: e agora a justiça de Deus, a parte da lei, é a parte de qualquer obra ou observância da lei. A justiça de Deus é manifesta. A justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Aí, como é a justiça de Deus? É pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. O justo viverá pela fé. E também o Antigo Testamento fala a mesma coisa, olha aí. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aí, o Antigo Testamento fala a mesma coisa, precisava de uma justiça fora do homem. Está em Romanos 4,3. Abraão creu, e isso foi imputado a ele como justiça. Então, irmãos, Filipenses também fala, Paulo diz: considero todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, a quem sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio para que eu possa ganhar Cristo, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, olha aí, mas a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha o que diz Paulo, ele diz que perdeu tudo por causa da fé em Cristo. Então, se você quer ganhar o mundo, se você quer ganhar o sucesso do mundo, os aplausos do mundo, você vai receber isto, não a salvação. É o que Paulo disse aqui. Ele disse:
e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Você entendeu essa mensagem? Essa é a glória do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Olha aqui, irmãos. Abacuque diz, no Antigo Testamento, mostrando que a fé sempre salvou. Sempre foi a fé em Deus que salva. Ele diz, Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. E lá em Gênesis diz, você se lembra desse versículo, ele diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aí, a fé em Deus, a fé em Cristo, é que coloca o pecador na posição correta diante de Deus. Aí, o justo viverá pela fé. Então, irmão, Paulo apresenta o tema do Evangelho. O que é o Evangelho, irmão? Vamos lá. O Evangelho é o poder de Deus em Cristo. O Evangelho é a salvação de Deus em Cristo. O Evangelho é pela fé em Cristo. E o Evangelho é a justiça de Deus em Cristo. Olha aí, irmãos, o que é o Evangelho? Poder, salvação, fé e justiça. Isso é o Evangelho. Espero que você hoje tenha conhecido Cristo. Espero que você coloque sua fé nele hoje. Porque a palavra de Deus diz, hoje é o dia da salvação. E Deus adverte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Bom, vamos cantar.